Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje, 16 de setembro, uma data importante, né? Alagoas está completando 208 anos de emancipação política. Isso lá de 1817. Exatamente, 208 anos. É bastante história. Muita história. E é um momento histórico, claro, mas a nossa ideia aqui é pensar um pouco como é que essa data ressoa hoje em dia. A gente quer fazer uma análise mais a fundo, sabe? Tentar conectar essa história toda com o que se fala sobre o desenvolvimento mais recente do Estado. Isso, porque uma coisa é a data em si, o marco histórico. Outra é o significado que se constrói em todo dela atualmente. Perfeito. E para essa nossa conversa, a gente tem uns materiais aqui, um artigo comemorativo, sabe? Bem focado na história, na cultura, e também uns trechos de um vídeo recente do governador de Alagoas. Ah, legal. E esse vídeo foca mais em quê? Esse vídeo tem um foco bem claro em realizações, avanços recentes. Então, a nossa missão aqui, digamos assim, é olhar para essas duas peças, o artigo e o vídeo, e ver como elas conversam, entende? Como elas constroem essa imagem de Alagoas hoje, talvez se complementando, talvez mostrando ângulos diferentes. Entendi. Vê a narrativa que emerge dessas fontes. Ótimo. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para começar, essa emancipação de 1817. O artigo que a gente viu, ele não trata só como um evento político isolado, né? Não, de jeito nenhum. Ele vai além. Ele fala em orgulho de um povo forte e de uma terra cheia de história. Parece que a ideia é colocar essa autonomia lá de trás como algo fundamental para a identidade alagoana mesmo. Exato. É bem isso. A forma como o artigo coloca a emancipação não é só uma data no calendário. É tipo um marco fundador da identidade coletiva, sabe? Eles mencionam a coragem do povo, a defesa da liberdade, da dignidade, sugerindo que esse espírito continua. Não é só um fato histórico que aconteceu e ficou lá atrás. É apresentado quase como um traço de caráter do Estado, por assim dizer. E para dar corpo a essa identidade, o artigo explora bastante a cultura, né? Fala que é rica e diversa, indo dos engenhos ao sertão. E citam uns nomes de peso também. Sim, e a escolha desses nomes é muito significativa, eu acho. Ele traz Graciliano Ramos, Clássico. que representa toda a força intelectual, a literatura que pensa, que reflete, que critica a realidade alagoana. E do outro lado, o Zumbi dos Palmares. Ícone máximo, né? O símbolo maior da resistência, da luta contra a opressão, pela liberdade. Colocar essas duas figuras juntas é interessante. Sugere uma identidade que é feita tanto, digamos, da produção cultural mais refinada, quanto da luta social, da resistência histórica. É uma combinação potente mesmo. E como você vê essa relação? Pegar essas figuras históricas, com toda essa carga, resistência, crítica social, Zumbi, Graciliano, e conectar isso com a outra narrativa que a gente tem, a do vídeo do governador, que parece muito focada em progresso, modernização. Olha, essa é uma pergunta-chave, né? O próprio artigo tenta fazer essa ponte. Ele diz que Alagoas mantém vivas as raízes de sua identidade ao mesmo tempo em que se projeta para o futuro. Cerce para as conquistas de agora. É como se dissesse, olha, nós somos esse povo resiliente, criativo, e é justamente por isso que estamos avançando hoje. Faz sentido. Agora, se essa conexão soa totalmente harmoniosa ou se tem alguma tensão aí, acho que olhar para a mensagem de progresso recente pode ajudar a gente a entender melhor. Ótimo. Então vamos para essa segunda parte, a narrativa de progresso. O foco principal é na última década, né? Pelo menos é o que o vídeo do governador destaca. Ele tem uma frase bem direta. Diz que emancipação sozinha é só palavra bonita no dicionário. Forte essa frase. E ele complementa dizendo que emancipação de verdade é fazer um Estado forte e que cuida de nossa gente e avança de ponta a ponta. Fica muito claro o esforço em ligar o conceito histórico a resultados concretos, palpáveis. Emancipação, né? Ele tira o foco exclusivo do ato político lá de 1817 e joga a luz toda no impacto socioeconômico de hoje. A mensagem é: a verdadeira liberdade, a autonomia de verdade, se mede pela qualidade de vida das pessoas agora.
E a base para isso seriam os avanços que ele diz que aconteceram nos últimos 10 anos. Isso, é a justificativa, digamos assim. E aí a comparação entre passado e presente fica muito forte. Vamos dar uma olhada por área. Começando pela segurança. O governador afirma que Alagoas deixou de ser a capital mais violenta da América Latina, Nossa, essa é a fama, né? para hoje liderar a redução de homicídios no Nordeste. É uma virada em tanto, se os dados confirmarem. Sem dúvida. E a escolha desse indicador homicídios e o contraste que ele cria, né, do mais violenta para liderança na redução, é uma técnica de comunicação muito eficaz. Passa uma mensagem de transformação radical numa área que pega muito na percepção de bem-estar, de ordem. E você nota que o artigo comemorativo é mais geral ao falar de avanços, né? Enquanto o vídeo busca esses pontos de virada, esses dados de impacto. Exato. O artigo tem um tom mais celebratório geral e a comunicação política do vídeo vai direto nesses dados que chamam a atenção, que mostram uma mudança drástica. E na educação, essa diferença de abordagem também aparece. Porque o artigo fala em melhorias gerais, infraestrutura melhor, ensino integral, destaque nacional, coisas assim. Sim. Já o governador traz números bem específicos. Ele fala que saiu da pior educação para ter 31 das 100 melhores escolas públicas do Brasil e o maior programa de construção de creches do país. Bem quantitativo. Sim. O padrão é parecido. O artigo celebra o avanço de uma forma mais ampla, talvez. E o vídeo usa a quantificação, usa ranking como ferramenta para convencer. A narrativa do pior para o melhor, ou pelo menos para um lugar de destaque, ganha força com esses números específicos. Tipo, ficar mais concreto, né? Exato. Apresentar a quantidade de escolas no ranking ou dizer que o programa de creches é o maior torna o progresso que ele alega mais tangível, mais real para quem está ouvindo. Então, parece uma estratégia bem pensada, usar dados, rankings para materializar essa ideia de progresso, para não ficar só no discurso, né? Números e rankings carregam um peso de objetividade. Claro, a gente sabe que a escolha de quais métricas usar e como apresentar também é uma decisão estratégica, óbvio. Mas para o público ouvir que o Estado tem X escolas entre as melhores ou o maior programa de alguma coisa soa como prova concreta de mudança. Combate aquela ideia de que as melhorias são só conversa. Entendi. Vamos seguir. Desenvolvimento social e econômico. O governador afirma que o estado saiu do mapa da fome e diz que mais de 400 mil alagoanos saíram da extrema pobreza. Puxa, são afirmações muito fortes. Muito. E ainda tem mais. Ele diz que Alagoas é o estado que mais cresce no Nordeste. Nossa, sair do mapa da fome é um marco simbólico gigantesco. E liderar o crescimento regional também. Esses são aqueles indicadores que falam diretamente com a ideia de cuidar da nossa gente, que ele mencionou quando redefiniu a emancipação, né? Exato. Conectam a gestão atual a melhorias que são fundamentais na vida das pessoas. E o artigo? O que ele diz sobre economia? O artigo, ele fala em sinais de recuperação econômica. Menciona investimentos em vários setores, turismo, agricultura, indústria, serviços, e fala em geração de emprego e renda. Sinais de recuperação. O tom parece um pouco mais cauteloso, ou é impressão minha? Soa diferente de estado que mais cresce. Tem uma nuance aí sim, você percebeu bem. O artigo usa uma linguagem mais descritiva e talvez um pouco mais contida, né? Sinais de recuperação, enquanto o vídeo do governador faz uma afirmação mais categórica, mais comparativa, mais cresce. Tá. Isso pode ser só o reflexo da natureza diferente das fontes, né? Um artigo comemorativo pode ter esse tom mais abrangente, menos assertivo, talvez. E uma peça de comunicação política quer destacar as conquistas de forma bem enfática. Mas o ponto é que ambos apontam para uma melhora, né? Só que com intensidades diferentes na forma de dizer. Faz sentido. E para fechar os setores, tem infraestrutura e saúde. O governador afirma com todas as letras que Alagoas tem as melhores estradas públicas do Brasil. Outro superlativo. Mais um. Segue a mesma lógica dos outros, né? Usar um superlativo, as melhores,
para posicionar o Estado na liderança em algo que é muito visível, muito importante para a economia e para o dia a dia das pessoas. E na saúde, o artigo menciona o quê? O artigo fala de novos hospitais, ampliações, modernização da rede pública, melhor acesso ao atendimento. Descreve um conjunto de ações, sabe? Um conjunto que, somado, compõe um quadro de avanço no setor. De novo, o artigo descreve mais o processo, as ações. E a comunicação do vídeo busca o selo de excelência, de liderança, melhores estradas. Entendi. Então, olhando tudo junto, parece que a gente tem duas fontes contando histórias que caminham juntas, mas com jeitos e focos um pouco diferentes. O artigo celebra mais a identidade, a história, a cultura e descreve os avanços recentes de um modo mais geral. Isso. E o vídeo do governador pega essa ideia de avanço e, traduz em números fortes, em rankings, em superlativos e amarra tudo naquela ideia de que isso é a verdadeira emancipação. Perfeito. É uma ótima leitura. O vídeo funciona quase como se fosse um estudo de caso para tentar comprovar a tese mais geral do artigo sobre a força, a capacidade de superação do povo alagoano. Se o artigo diz que Alagoas transforma desafios em vitórias, o vídeo mostra quais são essas vitórias usando dados da última década. Exatamente. E o interessante é a consistência da mensagem geral, né? Apesar das diferenças de tom, de detalhe, a mensagem central é a mesma. Alagoas está numa trajetória de honrar o passado e progredir no presente. Então, o que tudo isso significa pensando na celebração desses 208 anos? A mensagem que fica parece ser essa combinação. Um orgulho forte das raízes, da história de luta, de figuras como Zumbi, Graciliano, e junto com isso, uma narrativa muito forte, muito assertiva sobre conquistas recentes, principalmente na última década. O slogan poderia ser algo tipo, sei lá, história forte, futuro promissor. É uma boa síntese, sim. O conceito de emancipação ele é claramente expandido aqui. Não fica só no ato político de 1817, que deu autonomia formal para Alagoas. A narrativa de agora, que é impulsionado pela comunicação do governo, mas que ecoa no tom geral do artigo também, sugere que a emancipação só está completa mesmo com o desenvolvimento socioeconômico, com a melhora que as pessoas sentem no bolso, na rua, na escola, no posto de saúde. Aquela frase do governador que a gente comentou, emancipação sozinha é só palavra bonita no dicionário. Ela realmente funciona como uma chave para entender essa visão, né? Com certeza. O foco todo vai para os resultados. Menos violência, educação melhorando, sair do mapa da fome, estradas melhores, saúde avançando. Isso tudo seria o fruto concreto daquela semente plantada lá em 1817. Exato. A estratégia da narrativa é essa. Conectar diretamente a celebração do passado heróico, como diz o artigo, com as conquistas atuais. E essa conexão serve para quê? Para projetar um futuro esperançoso. Usando outra palavra do artigo, cria-se um arco no tempo, sabe? Que vai da luta histórica pela autonomia política lá atrás até a busca de hoje por desenvolvimento, por bem-estar. E apresenta tudo como parte da mesma jornada de emancipação. Bom, então vamos dar uma amarrada final. Alagoas comemora 208 anos de emancipação política. O que a gente viu nas fontes que analisamos é uma celebração que olha para dois tempos. Primeiro, o passado. Muito orgulho da história de resiliência, das figuras importantes como Zumbi, Graciliano Ramos. E segundo, o presente e o futuro próximo. Um destaque muito forte para uma narrativa de progresso, concentrada na última década. Essa narrativa, especialmente no vídeo do governador, usa avanços que podem ser medidos segurança, educação, infraestrutura, combate à pobreza, para dizer que essa é a verdadeira emancipação hoje em dia. Exato. E essa justa posição, sabe, entre a memória histórica, que muitas vezes é marcada por luta, por resistência, por crítica social, pensa em Zumbi, pensa em Graciliano, e essa narrativa de agora, tão focada em métricas de modernização, de crescimento, de superar estatísticas. Isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Qual seria? Olha, como é que um lugar, um estado, administra essa relação entre valorizar uma identidade histórica que é complexa,
que tem suas dores, suas glórias, e ao mesmo tempo construir uma imagem pública hoje que é centrada em indicador de progresso, de eficiência, de superação. Que será que essa ênfase tão grande em certos números, em certos rankings, é a tal verdadeira emancipação quantificada? O que será que ela ilumina sobre a trajetória de Alagoas? E, talvez, o que será que ela acaba deixando meio na sombra? Ou simplificando demais, nessa jornada que é sempre complexa, né? A jornada contínua de um povo e seu território. Uma ótima provocação final. Fica essa reflexão, né? Sobre como as narrativas de progresso conversam ou às vezes tensionam com as camadas mais profundas da identidade da história. O que a gente viu hoje mostra Alagoas celebrando os seus 208 anos com esse olhar duplo, reverenciando o passado e projetando um futuro otimista, baseado nesses avanços recentes que foram destacados. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.